Ao reconhecer um comunista, a aparência física não conta em nada. Se ele declara abertamente ser comunista, nós acreditamos na palavra dele. Eu sou um socialista democrático. Então você se considera um socialista democrático. Eu sou um socialista democrático. Mamdani é socialista autodeclarado. Sou socialista democrático. Claire Valdez é candidata novamente e alinhada aos socialistas democráticos da América. Sou um orgulhoso socialista democrático. Sou socialista democrático, mas concorro como democrata. Vamos trocar o individualismo extremo pelo calor do coletivismo. Vamos provar que não existe problema grande demais para o governo resolver, nem preocupação pequena demais para ele se importar. Se uma pessoa lê e defende consistentemente as ideias expressas em uma publicação comunista, ela pode ser comunista. Postagens nas redes sociais da antiga conta X de Daria Lisa Avila Chevalier, incluindo referências favoráveis ao comunismo, à ideologia marxista e a figuras comunistas autoritárias. Como Eugene Debs disse uma vez, se uma pessoa apoia organizações que refletem ensinamentos comunistas, ela pode ser comunista. Sou membro do DSA da cidade de Nova York há 7 anos, e ele marchou e venceu o conselho. Isto não é guerra. Se alguém defende ações de nações comunistas e critica constantemente a política interna e externa dos Estados Unidos, pode ser comunista. Cuba tem um sistema de saúde pública notável. Lembramos de Fidel Castro, cujo legado é complexo. É realmente o oposto do que os Estados Unidos têm. Quando Fidel Castro assumiu o poder, implementou um grande programa de alfabetização. Isso é ruim? Há muitos dissidentes presos em Cuba, né? As ações e as contribuições dos Estados Unidos para o sofrimento dos cubanos, esse tipo específico de intimidação e o uso de sanções, como outras políticas dos Estados Unidos, a crueldade é o objetivo. Isso não ajuda o povo de países como a Venezuela. Você acha que os ataques terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos foram consequência inevitável da política externa americana? Inevitável porque desestabilizamos grande parte do Oriente Médio, levando muitos a crer que a violência era a única resposta. Publicação nas redes sociais de Daria Elisa Ávila Chevalier. Uma delas chama os Estados Unidos de uma vergonha dos infernos. Se uma pessoa faz todas essas coisas ao longo do tempo, ela deve ser comunista. Quero dizer, nosso objetivo é a libertação. Nosso objetivo é o comunismo. O objetivo deles é o comunismo. Os bárbaros já estão dentro dos portões. Eles estão dentro e encontraram uma maneira bastante genial, se me permitem dizer, de entrar. Isso é através do Partido Democrata. Eu sempre disse que a esquerda devora os seus próprios. É exatamente isso. Só que turbinado. Você está assistindo ao fim absoluto. O fim do Partido Democrata. Então vamos olhar para os dados das primárias de Nova York, de terça-feira, certo? Isso não é apenas uma eleição, pessoal. Isso é uma tomada hostil coordenada. Esses insurgentes da DSA... Eles não apenas venceram, eles eliminaram sistematicamente democratas poderosos e bem estabelecidos do establishment. Você viu Mike Johnson dizer que a pessoa que a Kim Jeffries apoiou perdeu. A pessoa que Mamdani apoiou venceu. E aqui está a genialidade. E para ser bem honesta, o verdadeiro perigo desse grupo é como eles fizeram isso. Os socialistas democráticos da América não concorrem como um terceiro partido. Então, eles perceberam há anos que terceiros partidos, como o Partido Verde ou os Libertários, não levam a lugar nenhum. Então, eles fizeram algo infinitamente mais inteligente. Eles infiltraram o processo das primárias do Partido Democrata e estão substituindo de dentro do próprio partido quem já ocupa esses cargos. Eles são literalmente uma organização parasitária e estão pensando no longo prazo. Eu adorei a forma como ela descreveu isso, né? Um grupo parasitário. Acho que isso encaixa perfeitamente. Eles se apegaram ao Partido Democrata e foram se infiltrando e estão se tornando uma ameaça séria, porque, como já disse antes em vídeos anteriores, parece até que eles realmente tomaram conta do Partido Democrata. É impressionante ver, cara, como tudo isso aconteceu tão rápido. Na verdade, não aconteceu tão rápido assim, mas parece que aconteceu muito rápido. Você acha que o comunismo será um problema? Vão usar isso na campanha ou só assistir eles brigando?
Sabe, a gente deveria usar isso na campanha. Mas olha, é interessante porque eu converso com muitos democratas aqui no Congresso. E o que posso te dizer é que até eles estão preocupados com a imagem que isso está dando para o partido deles. E no fim das contas, essas pessoas querem literalmente redistribuir a riqueza. Então, se é o que eu posso te dizer é que Charlie Kirk sempre disse que socialismo é uma droga. Não funciona. Hoje, em homenagem a ele, seguirei seu legado. Socialismo é ruim, não faça isso. Sim, Charlie teria se divertido muito no American 250, transbordando de patriotismo. Você diz que fala com democratas que reconhecem a ameaça ao partido, mas não a enfrentam. Eles têm medo? Acredito que Hakeem Jeffries reconhece o problema, mas não sabe como agir. Recentemente, a Associated Press me perguntou se isso era uma resposta ao MAGA. E eu disse, você quer dizer racismo, loucura e idiotice? Não acho. Acho que estão em crise de identidade. Acho que, por exemplo, a mulher eleita em Nova York venceu principalmente com o apoio de mulheres brancas mais velhas com ensino superior. E as pessoas que trabalham querem polícia e não aumento de impostos? Então, o que eu diria é que eles gostam de falar bonito, mas quando chega a hora de realmente implementar a política, eles não sabem como a política funciona de verdade. Hakeem Jeffries está apavorado. Não sabe lidar com esse pessoal. Os indicados dele em Nova York, as pessoas que ele apoiou, perderam. A mesma coisa com Chuck Schumer. As pessoas que ele apoiou perderam. Eles têm mais uma chance em Michigan e até agora não está parecendo bom. Certo? Eles ainda estão atrás. Eles conseguiram mudar um pouco e tentaram, você sabe, começar uma recuperação nas pesquisas em relação, você sabe, ao pessoal do establishment, gente como Hakeem Jeffries e Chuck Schumer contra os tipos Mondoni. Mas se a eleição fosse hoje, os tipos Mondoni venceriam. Eles derrotariam o establishment. Vamos ver como tudo vai acabar. Eu acho que a eleição é em agosto. Não me cobrem quanto a isso, mas vamos ver. Vamos ver. Coisa assustadora, cara. Olha, eu quero espalhar a palavra porque o que está se formando é o comunismo no país. Comunismo é fácil de vender. Eu seria o maior comunista da história. Eu estaria lá no topo junto com Lenin. Eu seria tão bom quanto qualquer um. Você tem aluguel grátis pelo resto da sua vida. O que eles não dizem é que você vai estar vivendo na miséria em 12 meses. Você tem a casa de graça. Alguém gostaria de ter uma casa de graça? Vamos tirar de alguém e dar para você. Haverá assassinatos em todo lugar. O comunismo é um desastre, comprovado há milhares de anos sob vários nomes, mas continua sendo o mesmo. Isso é muito importante. E sabe, é engraçado. Um dos motivos pelos quais eu me saio tão bem com o povo hispânico, eu bati um recorde entre os republicanos. Consegui ótimos números na eleição, o que me garantiu uma vitória esmagadora. Os hispânicos, porque muitos deles vieram de países que eram essencialmente comunistas. Chamá-los de socialistas radicais ou comunistas não muda muito, mas há uma diferença. Quando eles dizem social-democratas, bem, social-democratas soa tão bonito. Não é bonito. É um termo muito perigoso. Então eu falo sobre isso e falo sobre isso no TikTok e falo sobre isso em todo lugar. Eu falo sobre isso aqui. E você está certo, isso se tornou internacional, mas nunca funcionou e não vai funcionar. O que está funcionando são os Estados Unidos. Então pense nisso. Temos mais empregos do que jamais tivemos. As pessoas estão ganhando mais dinheiro do que jamais ganharam. Estou falando dos trabalhadores agora. Falando dos trabalhadores. Eles estão recebendo salários mais altos do que jamais receberam antes. É simplesmente o melhor sistema e tem falhas, mas tudo vai ter algum defeito. Mas tem sido incrível. E quando eu vejo o que está acontecendo e vejo esses canalhas conseguindo, quero dizer, eles são canalhas. Eu os observo. Eu conheço pessoas boas. Eu conheço pessoas de qualidade. Esses são basicamente canalhas. E quando vejo o que eles estão falando, acho que eles são muito perigosos de várias maneiras. E eu disse isso, e então pensei, poxa, isso é uma afirmação bem forte. Depois percebi, sabe, algumas pessoas disseram, acho que você provavelmente está certo. Acho que este país, com essa coisa que está acontecendo, está em mais perigo do que esteve durante a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se você falar sobre 11 de setembro, se você falar sobre Pearl Harbor, aquilo foi um grande perigo. Eu acho que o conceito de a gente se tornar comunista, porque uma coisa que acontece quando você vira comunista, você nunca volta, você morre na miséria, você morre de uma forma horrível, você morre na miséria, e fica tudo muito maligno e muito desagradável, muito... Ele está certo.
Então, eu quero te perguntar, o quanto você realmente acha que isso tudo é uma ameaça? Você acha que, sabe, quando chegar 2028, isso vai ser só uma lembrança distante? Você lembra quando o Partido Democrata quase virou comunista? Ou você acha que isso é uma ameaça real a qual realmente precisamos prestar atenção e enfrentar? Me avise, mas como sempre, fiquem seguros aí fora, paz e amor. Tô indo nessa.